Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também pelo nosso canal 3, na nossa TV Cidade, né? Seja em Pinda, em Jacareí, em Tremembé, em Ubatuba, São José dos Campos, né? Caçapava, olha o pessoal lá de Caçapava está sempre nos vendo. Um abraço ao nosso amigo Paulo César, que é professor de Educação Física e hoje está coordenando um curso aí voltado à profissionalização em Caçapava. Em breve vai estar aqui com a gente batendo um papo. E também aos nossos amigos Ababrusca Neves e o J. Carlos, né? Então um abraço a vocês, produtores aí audiovisuais que estão para lançar um novo filme, né? Agora também no começo de dezembro. Vão vir aqui logo logo falar também a respeito desse trabalho, né? Muito bacana. Bom, quarta-feira, gente, hoje é quarta-feira. É realmente quarta-feira, porque ontem eu comecei o programa dizendo que era quarta-feira. Ontem não foi quarta-feira, foi terça. Recebi aqui o Valdir Rodrigo, né, e o Aron Pereira, os nossos queridos amigos artistas plásticos aí do Coletivo Ana Artista. Mas hoje sim é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2019. Hoje é o dia do Anjo da Guarda, né? Então, quem não acredita no Anjo da Guarda, né? Muita gente acredita, tem gente que não acredita. Mas independente disso, né, há sempre alguém que nos protege, né? Especialmente quando a gente tem fé. E hoje também é um dia para a gente refletir, né? Ainda mais num mundo tão conturbado, onde as pessoas vivem mais pelo ódio do que pelo amor. Hoje é o Dia Internacional da Não Violência, né? E a não violência, ela engloba várias esferas. Não precisa a gente sair guerreando com arma na mão, né? A violência começa com as palavras, por exemplo, né? Então a gente que luta por uma cultura de paz, que atua por uma cultura de inclusão, né? A gente também tem que lutar pela questão da não violência no nosso país e no mundo. Vamos aproveitar, vamos passar o nosso recadinho, né? Que sempre temos. Assim, primeiro aqui a solenidade comemorativa do dia do professor e também do educador taubatiano. Vão ser homenageadas as professoras e professores Amanda Martins do Amaral, né, da rede particular de ensino, Aristóteles Pereira Rangel, o Ari Rangel, da rede municipal, a Fernanda Fornitani Marques, da rede estadual, e a professora doutora Maria Aparecida Garcia Lopes Rossi, da Universidade de Taubaté, no dia 16 de outubro, na quarta-feira, às 19 horas, né? O dia do professor e do educador é dia 15, né? Mas a Câmara Municipal vai homenagear no dia 16. Até entendemos porque é na terça-feira que tem a sessão ordinária na Câmara de Taubaté. Então, por isso, no dia seguinte, essas pessoas serão as homenageadas. Muito bacana, um abraço para todos os homenageados, para todos os mestres que fazem parte da nossa vida. E também queremos lembrar, inclusive hoje, a nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Érica Borges, ela fez vídeo explicativo, está lá na página do CMDCA Taubaté, falando sobre o cargo de conselheiro tutelar da nossa cidade, as eleições que vão ocorrer agora no próximo domingo, dia 6, entre 8 horas da manhã e 17 horas, né? Essas eleições serão 25 candidatos postulantes ao cargo de conselheiro tutelar, e desses 25 candidatos serão escolhidos 10 representantes para atuar em defesa da nossa infância e da nossa adolescência durante os próximos 4 anos em nossa cidade. Muito importante a sua participação, porque ela vai ser voluntária, não é obrigatória como é a eleição convencional, que você está acostumado a votar para prefeito e vereador, né? E nem deputado e presidente, etc., né? Você vai por questão cidadã, né? Por cidadania, por querer exercer e participar também da vida da nossa cidade. Quem pode votar? Quem tem mais de 16 anos, título de eleitor, né? Também um documento com foto. É só ir no Departamento de Gestão de Negócios da Universidade de Taubaté, o antigo ECASE, né? Fica no centro da cidade, na rua Expedicionário Ernesto Pereira, número 225, próximo ali à odontologia da Unital, próximo também à reitoria, né? E aí são os candidatos eleitos.
os demais, né, ficam na suplência. O processo será feito em todo o Brasil, inclusive. Bom, gente, dados os nossos recados, eu agora recebo, né, representantes de um projeto, de um trabalho que vem para revelar, né, muitas nuances, vem para revelar a força feminina, vem para revelar também, né, o que as mulheres têm a dizer e a falar aqui na nossa cidade, né, e são integrantes do grupo, do Clube Elas Reveladas, né, inclusive uma pauta sugerida pela nossa querida Verônica Monteiro, que esteve aqui no nosso programa, está fazendo umas 2 semanas, né, tem um bonito trabalho também, lançou um livro. Aqui eu tenho a Carol Lobo, ergue a mão aí que o pessoal vai ficar já. Oi, gente. A Beth Costa, a Cris Vale. Cris Vale, olha, faltou um E aqui. Bom, você viu, né? Ontem eu errei a data, hoje já comecei errando o nome da entrevistada. A Suelen Braga, a Raíssa Ferrari e a Renata Spinelli. Olá. Onde falamos do quarteto, né? Hoje nós estamos falando de um sexteto. São 6, mas no grupo são 80, então. 80? 80. Bom, mas vocês chegaram, não quero começar sem antes vocês falaram boa noite para os nossos telespectadores, né? Boa noite! Oi, mãe! Bom, Oi, boa noite! Um boa noite como esse você não está acostumado, né? Com tanta animação, olha só. Né? E quero agradecer também ao Paulo Bonani que está nos acompanhando aqui no nosso estúdio, né, dando esse apoio pra gente, e o Ivan Martins. Bom, Clube Elas Reveladas, né? Como que surgiu, quando que nasceu, da onde vocês se conheceram para se juntar? Meu Deus, vamos lá. Deus do céu. Tantas questões. Vamos começar por como surgiu. Tá? Como surgiu? Eu até comentei com você que surgiu muito antes dos encontros serem marcados, né? Porque eu e a Beth, a gente começou a fazer projetos juntas nas escolas onde a gente trabalha. A gente fez um projeto sobre Carolina Maria de Jesus. Vocês sabem quem é Carolina Maria de Jesus? E esse projeto nos revelou uma mulher negra, favelada, catadora de papel, recicladora de lixo, que alimentou, cuidou e sobreviveu junto com mais 3 filhos na favela do Canindé, em São Paulo. E aí a gente começou a questionar quantas vozes negras, de mulheres negras, estavam sendo silenciadas no nosso país, e surgiu o projeto, pensado pela Beth, chamado 1000 Carolinas no Brasil. Tudo começa nesse encontro. Fale mais sobre o projeto, Beth. Sim. A partir desse encontro, nós nos encontramos, eu como professora de arte, ela como professora de redação, e nós fizemos os alunos lerem. E é bem complicado porque a gente vê na história, por exemplo, do vestibular, os melhores vestibulares como a FUVEST, nos últimos 20 anos de vestibular, só 4 autoras femininas, o resto só homem. E quando você dá uma literatura visceral, que nem esse livro, que é o Quarto de Despejo, da Carolina Maria, você consegue chorar, você consegue sentir a dor dela, porque ela narra em forma de diário todos os dias dela. Então, assim, todas as lutas dela para sobreviver, para ela poder comer, uma coisa simples que pra gente, a gente tem todos os dias, pra ela era um sacrifício, conseguir o dinheiro, o sustento pra isso, porque ela levava os filhos, a filha menor, no colo, porque não tinha com quem deixar, na época não tinha creche para a idade da menina. Então, como era difícil ela ser mãe solteira, ela ser uma mulher que optou não casar, porque a maioria das mulheres da favela na época eram violentadas pelos seus maridos, e ela narra isso no livro, e ela opta por esse caminho, que por pior que seja, mais difícil seja, foi o caminho que levou ela a ser reconhecida. Então ela coloca no livro, que na verdade foi descoberto, esse livro pelo Audálio Dantas, que é um jornalista que na época foi fazer uma entrevista de como era viver na favela. Chegou lá, todo mundo indicou que a Carolina, que era uma pessoa letrada, porque as pessoas ficavam até com medo dela na favela, porque ela tinha o conhecimento e o poder da escrita, e ela ameaçava as pessoas com a escrita. Olha, se você não fizer isso certo, eu vou colocar o seu nome no livro.
ela era uma pessoa muito empoderada nesse sentido e afrontosa. Então as pessoas tinham medo de lidar, de fazer qualquer coisa contra ela, porque ela tinha a arma da palavra, do lápis e do papel. E ela ganha notoriedade porque quando ele fala sobre favela, ele falou, não tem como eu dizer. Eu vou pegar todo esse acervo, eu vou selecionar e eu vou pegar você para falar sobre a favela. Não tem justificativa eu falar com as minhas palavras, sendo que eu não nasci aqui. E ele seleciona de 5 anos de moradia na favela mesmo, no Canindé, os melhores e os trechos mais importantes e os mais viscerais também. Então você chora de rir, você chora de chorar mesmo com essa literatura. Os alunos leram e daí Carol e eu fizemos uma parceria. Com ela, eles fizeram a parte... Comigo, eles fizeram o roteiro de um documentário, de um curta documentário, para tentar revelar pessoas daqui de Taubaté que passassem pelas mesmas situações que Carolina Maria de Jesus passava. Então a gente dividiu o livro em 4 eixos temáticos: violência doméstica, segregação racial, segregação social e fome. Então eles passearam por Taubaté para descobrir se tinham pessoas que estavam passando por essas situações, e eles descobriram que tem muitas pessoas. Então eles entrevistaram, eles criaram um roteiro, depois eles foram entrevistar essas pessoas, eles foram comendo bom prato, eles foram até a delegacia da mulher e perceberam que Taubaté não é só o bairro deles. E que as coisas não giram só em torno do umbigo deles. Existem outras realidades que precisam ser reconhecidas, né? Realidades multifacetadas. E que precisam também ser trabalhadas, não só em sala de aula, mas nas nossas ações diárias. E isso mudou a vida deles, assim. Mas não ficou apenas aí. Comigo. Então, eu quero interromper. Não é só isso. Um pouquinho. Todo mundo vai falar, viu, gente? Isso é o começo da história. A história, ela tem, assim, muitas ramificações. Vocês estão falando dos alunos da escola, né? E eles estão lá dando tchau lá. Professora, lembra da gente, da escola? Qual é o nome da escola, né? Mas esse projeto em especial foi na escola Saad, de Taubaté. Sim, um beijo, Ricardo. Obrigada pelo espaço. Todos os prêmios. Sim. E daí, comigo, na parte de arte, eles se reuniram e fizeram a coleta seletiva em casa, com os materiais recicláveis, iam trazendo por semana. E a ideia é que quando eles lessem, baseados nos temas que a sala já estava dividida, eles pudessem escolher uma parte que o grupo entrasse em acordo para construir uma réplica dessa cena de fome, de violência doméstica, de segregação racial ou social, e eles tinham que construir isso tridimensionalmente em tamanho real, com lixo. Foi sensacional. A gente não queria colocar isso numa escola particular para visita porque você segrega público. Então nós conseguimos a abertura do museu, e o Museu Histórico de Taubaté deixou a gente durante 3 meses, inclusive participamos da Primavera dos Museus na época, e fomos premiados como... também tem essa! Fomos premiados como 50 melhores professores pelo Educador Nota 10 da Fundação Vita Tivita e a Rede Globo. Foi bem legal. E daí isso foi o catalisador, porque nós vimos que os alunos se envolveram muito e que existia essa necessidade de trazer voz e som para aqueles que são silenciados. E daí começou a semente do clube de leitura Elas Reveladas. Olha, eu tô lembrando dessa história, parece que eu tive lá, né? Sim, ela inclusive. Agora captei, né? Agora realmente... Inclusive, graças a você ter estado lá, a gente tinha vídeo da exposição. Porque senão não ia ter, a gente não ia ganhar nada. Tá vendo? TV Cidade, gente. Obrigada, TV Cidade, que nos acolhe. Mas assim, sabe o que eu gostaria? Que você lesse um trecho. Para as pessoas que não conhecem. Mas antes não vão colocar os seus amigos na roda? Então tá. Vou ler uma parte bem poética, que ao mesmo tempo que ela lida com a dor, ela lida com poesia. Eu fiz uma reforma em mim. Eu quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários também. Muito lindo, porque ela consegue ver quem ninguém enxerga, né? Então, por ela sofrer essa rejeição, ela consegue ver quem é invisibilizado. Uma parte que
é um pouco mais afiada nessa questão do papel, né? Eu cato papel, mas eu não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. E são vários trechos viscerais com relação à fome. Tem vários trechos que a filha dela pede pra mãe, me vende pra Dona Julita, porque lá tem comida pra comer. Então tem partes que você, enquanto mãe, você fala, meu Deus, você morre de chorar. Sim. E ela passando fome em virtude de alimentar os filhos, né? Tem uma parte que ela fala que é aniversário do filho e ela só pôde dar os parabéns, porque era tudo que ela tinha. Ai, gente. A parte que ela fala sobre o aniversário da Vera Eunice também, que ela queria comprar um sapato novo, mas não tinha, e aí ela acha o sapato no lixo. E às vezes a gente joga as coisas no lixo sem entender que isso pode ser a sobrevivência de outra pessoa, né? Então é maravilhoso. E o mais importante com relação ao clube daí é que ao analisar a história e a história da literatura, a gente percebe que as mulheres foram silenciadas durante a história toda, porque a história ela foi escrita por homens. Né? A história é sobre homens, é sobre quem está no poder. Então você escreve aquilo que vai te manter no poder. Sendo assim, quando a gente lê Carolina Maria de Jesus, a gente lê a voz de uma mulher que não apareceu no decorrer da história. A importância de ler essas vozes mulheres é mexer nessas estruturas de poder e mostrar que nós podemos ser protagonistas, sim. Certo? Sendo assim, a gente se uniu, mas todo mundo se conhece de um jeito muito louco. Começa isso, Ellen. Boa noite. Sou a professora Suelen Braga, há 11 anos, dou aula de português na Escola Saad e também na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pinhal. Uhul! Santo Antônio! Conheço a Carol há 13 anos, num bar, tá? Bar, acho que são as melhores amizades. E ela fazia pós-graduação em literatura, eu tava entrando em letras. E fui de cara, assim, uma paixão. E aí ela falou do grupo, o grupo começou em abril, né? Uhum. E foi um momento importante pra mim, acho que pra todas nós aqui. E o primeiro livro que elas escolheram foi O Peso do Pássaro Morto. Um beijo, Aline Bey, pra você. Maravilhosa, musa. E É a autora, tá, gente? Não, a autora do livro. Por que é importante falar esse livro, que foi o primeiro? Porque já foi assim, pra quebrar todos os parâmetros, né? Com a força do feminismo, da mulher. Porque, não vou dar spoiler, tá, gente? Mas a protagonista não tem nome. Então isso mostra que ela simboliza todas nós mulheres, né? E é importante, por que é importante o grupo em si, o alicerce? Porque cada personagem, né, seja protagonista, ou antagonista, ou enfim, né, a narrativa toda, porque nós nos vemos nelas, né? Como essa personagem principal da Aline Bey, eu me vi em vários momentos nela, porque ela é uma mulher que tem perdas, e ela foi muito forte nas perdas, e vi minha mãe também nessa protagonista. E é isso. Ah, que lindo. E a gente se conhece há 13 anos e já tivemos uma revista também com vozes de mulheres. Só mulheres escreviam na revista, a revista Vixe. Então a gente vem nessa empreitada de tentar sonorizar e encontrar espaços pra gente preencher mesmo. Faz tempo. Faz muito tempo. A arte E a voz feminina, já tá desde 2011. Desde 2011, É isso aí. Renata! Bom, gente, a Carol foi minha professora do cursinho, então a gente tem essa ligação desde o cursinho. Então é discípula. Discípula. Carolina Lowford, a professora que arrasta os alunos junto. E com o tempo a gente perdeu a ligação, mas ficou aquele carinho, aquele afeto, né? E o Facebook também. E o Facebook, e as redes sociais que me conectam, e as curtidas que tá me acompanhando. E aí, eu sou professora também, sou psicóloga também, atendo só crianças, psicóloga infantil. Viu, gente? E podem me procurar, gente. Você conhece dois eles, conhece mudo. E aí eu virei mãe. E a maternidade é um grande portal para todas as mulheres que a gente passa e se sente sozinha, se sente num processo de renascimento. E nesse processo de maternidade, eu estava morando em outra cidade, voltei a morar em Taubaté, voltamos a nos falar, mas o tema era a maternidade, a depressão pós-parto, tudo que a mulher mais uma vez é obrigada a assumir, tanto socialmente quanto
em todos os âmbitos, na família, todos os papéis que ela tem que carregar e que muitas vezes aquilo torna pesado e a gente ninguém enxerga esse peso materno que a mãe carrega. E aí a gente conversando e trocando sobre maternidade, a Carol veio e falou: Rê, tô montando um grupo de mulheres leitoras, quer participar? Eu falei: opa, é pra já, pode levar criança. O filho pode ir junto? Porque nesse lugar que a gente vive, lugares que aceitem crianças é muito difícil. A gente leva olhares tortos, a gente leva xingos, a gente leva, por favor, dá pra você se retirar? Porque criança faz barulho, criança não para quieto, criança cutuca o bem-estar social de um lugar coletivo. E aí, estar nesse lugar... Engraçado que ao mesmo tempo que a sociedade te impõe a ser mãe, né? Te impõe a maternidade. Mas você tem que ficar no ambiente privado. Exatamente. A mulher, Criar ela tem que seus estar... filhos quietos, Nossa, mas só você vai ser apresentar o mãe. projeto pronto. Nossa, você tem 30 anos, você não vai ser mãe. É desse jeito. romantismo, Nossa, né? você É tem um lindo. filho, nossa, mas então você fica em casa. Exatamente. Você é tão nova, você é mãe. Inclusive, a própria amamentação, né? Exatamente. Você tem um lugar pra amamentar, porque se você amamenta em público, você tá sexualizando. Eu queria saber em qual segmento você consegue sexualizar uma mãe amamentando. Daí você tem... Mas você tem que amamentar até os 2 anos. Senão Senão você não perde a mãe. Mas tem que ser no ambiente Em casa. privado. Ou A gente tá então- sempre sendo enfurnada no privado, Sim, né? é bem difícil. Exatamente. Isso, E isso, milhões de imposições de um lado ou de outro, a gente se sente assim, um puxa para um lado, outro puxa para o outro e a gente fica Rasgada. perdida, né? E aí, esse grupo, além da literatura, porque o primeiro livro que a gente leu fala um tanto da maternidade, desse peso e das cargas que a gente leva, a gente encontramos umas nas outras uma rede de apoio. Sim. Então a gente consegue, além da literatura, discutir questões, apoiar, falar, não, tá tudo bem, aqui também é assim. Então a gente conseguiu ir além da literatura. A literatura é o fio condutor, mas o grupo é muito além disso tudo. Assim como vocês trouxeram, né, Carolina de Jesus como exemplo, estão trazendo aí o exemplo de várias e várias mulheres, né, que têm essa luta para poder ser reconhecida como protagonista. É o sistema patriarcal da nossa sociedade que ainda impede a mulher ter o mesmo patamar de reconhecimento, né, de igualdade, ou existem outros elementos também que emperram, né, as mulheres serem reconhecidas não só na literatura como nas demais profissões? Você quer que a gente responda agora ou a gente segura para elas terminarem de falar e a gente volta? Fique Pode à ser? vontade, pode ser. Então tá bom. Então, eu sou Cris, eu sou sonhadora e lutadora, 24 horas, mãe, e nas horas vagas ativista, pode-se dizer assim. Eu conheço a Carol há 15 anos, ela foi minha estagiária, enquanto ainda fazia faculdade. Então é um ciclo. E minha melhor amiga, né, uma irmã, e eu também tenho muita admiração pelo que ela faz, porque a vida dela é transformar vidas, né, não só na educação, ela vive para isso e ela não para de fazer isso nem nas férias. Não, em nenhuma das 24 horas da da vida dela. Inclusive já temos projetos para ser. Então, e ela traz isso com ela, dentro dela, e ela tem esse poder, e eu acho que é muito importante, porque dentro dessa pergunta que eu não quero responder, mas assim, não é só essa sociedade, esse sistema. Eu acho que é falta de mulheres que se unam para quebrar isso, né? E é o que a gente está tentando fazer isso, né? Existem muitos grupos, mas eu acho que ainda falta essa união. Eu vejo muita mulher lutando contra isso, mas não com uma força que seja expressiva para que seja quebrada esse sistema. Tudo bem? Boa noite. Eu sou a Raíssa, eu sou livreira, trabalho na Livraria Nobel. Sim, eu conheci a Carol na livraria, foi amor à primeira vista. Eu acredito nos livros, eu acredito nesse grupo, eu acredito na força feminina. Eu tentando também dar um pouquinho da resposta do sistema patriarcal. O sistema patriarcal, na minha visão,
ele não cobre só essa coisa social, mas ele cobre, ele oprime todas as outras áreas da sociedade, e tanto como economia, como enquanto mulher e homem, mas tentando fechar um pouco a resposta. Eu acho que o sistema patriarcal, ele entende que mulheres unidas são um perigo. Infelizmente ele entende assim, ele não nos vê como aliadas numa luta. Ele ainda vê, para esse sistema ainda é uma vantagem que as mulheres estejam separadas, porque se a gente se une, a gente constrói edifícios. Exatamente. É isso. Sim, mas me fale mais uma coisa que eu quero saber. O grupo, por que você entrou nele? Eu entrei no grupo porque a gente Eu conversou. sou freira, né? Sabe que eu adoro Foi um contato profissional. Não, eu entrei no grupo porque eu acredito nos livros, eu acredito na força deles, eu acredito que sim, as pessoas, o livro vai mudar a vida da pessoa, porque ele mudou a minha vida totalmente. Eu era uma pessoa antes dos livros, eu era uma pessoa antes da Carolina, sou uma pessoa depois da Carolina. Ela me ajudou a entender o meu lugar no mundo. Essa é a Carolina, não? Essa é a Carolina. Lobo e Jesus também. Mas eu entrei no grupo para poder ver outras pessoas, para poder estar em contato com outras pessoas que acreditam nos livros como eu. E o mais legal disso é que toda mulher que está lá, a gente divide experiências, e é muito engraçado, porque quando a gente está lendo o livro, a gente vai dividindo experiências, tanto que a personagem passou, mas que outras mulheres passaram. E a gente não sabe disso, ou se encontrando na rua, ou vendo fotos de outra no Instagram. A gente só vai saber disso se a gente sentar e dialogar sobre isso, sabe? E isso é muito legal, porque às vezes a gente tá falando, nossa, a personagem passou por tal coisa, e a outra vem, eu também já passei por isso, é assim. E isso acaba, para falar a verdade, a gente acaba dividindo traumas e ajudando umas às outras, não só as alegrias, mas os traumas também. Por isso eu entrei. Maravilhosa. Só uma coisa, eu sou a única que não sou mãe, tá? Mas eu Parece acompanhei as duas. Todas somos. Então eu sou mãe da Antônio, de 5 anos. E eu sou mãe do Antônio. E eu sou mãe da Maria Flor. Eu sou do Noah. Ai, sou mãe do Marcelo. Meu bebê tem 17 anos. Olha só, resposta. sobre a sociedade patriarcal. Se a gente pensar antes da sociedade patriarcal, antes da imposição do patriarcado, a gente tem mulheres que são consideradas deusas. Vênus. Né? A gente tem a vulva como um símbolo do sagrado sendo pintada nas paredes, por exemplo, e a mulher sendo adorada, certo? Depois do advento das sociedades patriarcais, a gente tem a vulva colocada como um tabu, como algo profano, e a mulher ela passa a odiar o próprio corpo. Ela é vista como herege, se não odeia, ela é vista como uma mulher herege. E isso é uma forma de biopoder. Por quê? Porque você controla os corpos das mulheres e faz com que elas se odeiem, nunca estejam dentro de um padrão e sintam que nunca são boas o suficiente. E isso faz com que elas se sintam fracas, frágeis, porque elas não têm o órgão masculino, porque elas não são como os homens. Isso no inconsciente coletivo. No inconsciente Você coletivo. não para e fala, eu sou fraca porque não tenho pênis. Não. É uma questão inconsciente coletivo, principalmente da sociedade ocidental. Sim, Tá? Exatamente. E aí isso fica ali no seu inconsciente coletivo. E o que acontece? A gente acaba acreditando nisso, né? Então a gente tem algumas reações com relação ao nosso próprio corpo e a nossa relação com o homem que a gente nem sabe por que tem, mas a gente reproduz. Além disso, é muito interessante que as mulheres estejam separadas, como você disse, em disputa. Sim, e o mais louco desse inconsciente coletivo é que o homem controla o corpo da mulher e faz a mulher controlar o corpo da outra mulher. Exatamente. Ele faz a mulher, ele entra no inconsciente coletivo, transforma toda a cabeça da mulher para ela ver a outra também como inimiga. Exatamente. Biologicamente igual, mas ela é uma inimiga. Então a gente sai de um lugar em que nós éramos vistas como deusas, geradoras de vida, de um lugar onde a mulher era um feminino muito forte,
E esse patriarcado desestabiliza isso, destrói toda essa organização e faz com que a gente esteja o quê? Separadas, adoecidas, não contentes, não falando umas com as outras e não procurando e vendo as outras como inimigas. E passando pelas mesmas coisas, o que é mais doido. Por isso, tão importante esse lugar de fala, de a gente se encontrar, se acolher e conseguir falar das nossas fraquezas, nos fortalecendo enquanto mulheres e por mulheres. Bom, nesse caso, o avanço das religiões, por exemplo, que acabaram se tornando hegemônicas no mundo, elas não propiciaram isso também, de colocar a mulher em segundo plano? Isso. Nós temos, né, quem leu, por exemplo, Código da Vinci, né, por exemplo, fala, né, das religiões que existiam no passado, em que as mulheres eram colocadas como protagonistas, né, e depois passaram a se tornar vilãs, como bruxas, né, coisas do mal. Isso não acabou também? A religião não acabou ajudando, contribuindo? Ela viu a mulher como pagã, né? Tudo que não era certo era pagão. E a mulher, por ela ter o ciclo da lua e estar conectada à terra, automaticamente na verdade, isso hoje em dia existe. Qualquer mulher que se intitula líder de alguma seita, algum culto, alguma religião, ela é intitulada bruxa, faz algum tipo de magia, quer controlar algumas pessoas, está fazendo lavagem cerebral. Mas eu acredito muito que o problema não é a religião. Eu acho que o problema é que é uma religião patriarcal. Quem está no comando da religião é um homem. E esse homem não quer que mexam na estrutura de poder dele. Tá? E aí, por não querer mexer nessa estrutura de poder, ele quer continuar no poder, ele precisa fazer com que a mulher seja diminuída. Exato. Então, a religião em si, quando a gente pensa na religião, no ideal da religião é lindo. O problema é que quando você coloca a pessoa no poder, ela não quer sair dali. E isso a gente vê não só na religião, como na política, como em coisas simples do dia a dia, assim, qualquer relação de poder, entende? Então o problema não é a religião. O problema é o lugar desse poder, que ainda está na mão dos homens. Como, por exemplo, né, um padre. Por que não colocar uma mulher para celebrar uma missa? Para saber os problemas das mulheres, realmente. Então esse ano, inclusive, é bom a gente pontuar, né? Em 2019, o Papa Francisco, pela primeira vez, né? Agora vai ter um encontro no Vaticano em que vão discutir a possibilidade das sacerdotisas, né? Sim. Depois de 2019 anos, né? De religião católica. Né? Só isso, né? Sim. E se a gente levar em consideração, a Beth pode falar melhor do que eu, porque a Beth é evangélica, está no grupo, teve uma educação completamente cristã e é uma pessoa aberta a todas as diferenças, que acredita no que Jesus falava, que era sobre o amor. Então, por exemplo, aquele momento do jogue a primeira pedra, Jesus defende uma mulher. Fale mais, Beth. Sim. Não é o meu lugar de fala. Não, a gente estava conversando muito sobre isso, porque o cristianismo ele é muito atacado. Principalmente depois da Idade Média, a Idade Média associa poder e política. Então os imperadores, eles, até na configuração visual, é a mesma representação dos mosaicos de Jesus é a mesma representação com o halo dos imperadores. Então essa associação de poder e religião acabam fundindo os interesses políticos e associando isso na religião. Isso que a Carol falou. Isso sim é um problema, porque quando você mistura poder e influência sobre um coletivo, você realmente é um lugar que você não é qualquer um que tem que estar. Você usa a religião. Você usa. Mas se você for ver, Jesus mesmo, quando ele veio, eu já citei várias vezes, ele quebrou muitos paradigmas com relação à mulher. A pessoa de Cristo, mesmo para quem não é cristão, mas se você for estudar a vida de Cristo e ver o que ele faz com a mulher em relação a pé de igualdade com o homem, numa época que as mulheres elas eram apedrejadas, as mulheres só eram apedrejadas quando elas eram pegas em adultério. E os homens que estavam pegos não eram apedrejados, mas as mulheres sim. E numa situação, os fariseus colocaram Jesus em prova, porque eles já estavam irritados, porque Jesus ele dominava as escrituras muito novo, e colocava sempre eles em pé de, olha, você está sendo hipócrita, não adianta você fazer isso, sendo que você faz isso. Então Jesus ele colocava um espelho na frente desses homens. E quando esses fariseus chegaram nessa situação, por exemplo, que a Carol citou, falou, olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E aí, o que você vai falar? Você vai ser contra? E daí Jesus abaixa
E ele começa a desenhar na areia. Claro que ele era um artista, né? Sério. Ele era artista. Eu queria saber o quê? Chegaria lá no céu e falar, Jesus, fala pra mim, o que você tá desenhando? Me conta, que é essa parte interessante da história. E ele começa a escrever na areia, depois ele levanta e ele fala assim, ó, quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. E ele volta e continua. Olha, até o respeito, porque ele podia olhar pra cara e falar, olha, cadê o seu pecado? Eu faria isso. Sabe? Então, mas alguns dizem que ele estava escrevendo os pecados. Por isso que. Mas ele não olhava pro olho, né? Não. Tipo, Mas o mais legal dele é que ele escutava as ele mulheres. ouvia, Ele foi a gente. primeira pessoa em séculos ali que parou pra escutar. Ouvir mulheres. E o que aconteceu com ele? E daí a Bíblia narra que os homens, começando pelos mais velhos, que na verdade você vai passando a idade, você vai tendo consciência dos seus erros muito mais do que quando você era jovem, né? E os homens mais velhos começaram a sair, até os mais novos, e daí ele levanta e olhou e falou assim, ninguém ficou aqui pra te condenar? E ela chorando, nossa, ela devia estar... Ela falou assim, não, ele falou, então eu não vou te condenar. Entendem? Jamais abraçou e falou, vai. Então, esse pé de igualdade que ele faz com todas as mulheres, com Maria Madalena. Com as minorias, né? Sempre. Com o povo que era mais rejeitado pelos judeus. Então, se você vê a religião de fato, no caso que ele perguntou, a religião ela vem para religar. Religião de religar. Religar com a nossa essência e não nos afastar da nossa essência. E o outro, poder, né? sim, e o outro carrega Deus. Então nós somos aproximados, por quê? Porque nós temos um pouco do Criador. Então tudo aquilo que me afasta não é de Deus. Então vocês entendem? É bem complicado você trabalhar a questão de dogma, a questão de definição de espaço de poder. Mas o cristianismo, na real, na essência, se você quiser, leia a Bíblia para você entender. Não fica pela coisa de pastor, lero de pastor, lero de padre, lero de... Não, vai você ler a Bíblia, entende? Tem essa experiência de você ler e você tirar as suas próprias conclusões. E isso vai mudar, porque você vai ver que existem outros protagonistas ali que Jesus coloca em pé de igualdade a partir do Novo Testamento. Porque, mais uma vez, você retira o protagonismo. O padre, o pastor, retira a Bíblia Sim, e dá a leitura dele sobre aquilo. Exatamente. A voz dele, né? Inclusive a Bíblia tem vários livros escritos por mulheres, né? Sim. Que não são valorizados. São outros homens. Nem na missa é lido. Eu queria fazer O uma evangelho. Segundo Os quatro Paulo, evangelistas. João, Tiago. os mais velhos. Cadê as Marias, as Joanas, as Terezas? não existiam. Então. Vocês acham que se Jesus voltasse hoje, século XXI, ele seria aceito pelas pessoas de poder que estão aí? Mas ele foi crucificado naquela época por causa disso. As pessoas que falam em nome de Jesus hoje, elas entenderiam o que ele estava falando. Então, é essa questão, porque ele foi um cara que ele foi crucificado e não foi crucificado pelos romanos, ele foi crucificado pelos judeus. Exatamente. Sim. Ele foi crucificado pelos deles. Sim. Então, assim, geralmente a gente vê que... Por quê? Porque ele defendia a minoria, porque ele sentava pra conversar com prostituta. Maria Madalena, porque, né? Sim, porque ele tocava em leproso que ficava fora da colônia de leprosos, excluídos como massas humanas podres. Ajudava os pobres. Então é outra visão Não quando precisa você ser vê. Jesus voltar, né? Isso acontece diariamente com quem defende os excluídos. Sim, exato. Então a gente tá numa posição aqui de tapa na cara mesmo, porque a gente tá mexendo numa estrutura de poder, a gente tá querendo ocupar os espaços, mas a gente não tá tentando ocupar o espaço através da força. A nossa arma são as palavras, a nossa arma é o amor. E eu posso comprovar isso cientificamente pra você. Por exemplo, numa experiência com ratos, Harvard colocou ratos machos em uma situação limite e eles reagiram brigando, se machucando. Colocou ratinhas fêmeas numa situação limite e elas reagiram se ajudando. Então a nossa essência feminina é uma essência, e quando eu falo essência é uma questão arquetípica mesmo. Ela é uma essência de amor, de afeto, coletiva. Então a gente não veio aqui para disputar poder, a gente veio aqui para estar nos lugares, para somar poder através do amor. A nossa revolução possível é o amor.
Por exemplo... Como que a gente consegue desarmar os homens nesses casos, né? Tirar essas pedras da mão e entender que o amor não é tão importante, né? Quanto o ar que ele respira. Hoje, a gente tem medo de amar, né? Os homens têm medo de amar. Aí a gente entra num outro assunto sobre masculinidade tóxica, o silêncio dos homens, todo um arquétipo do herói, Hércules, Ulisses, que é o cara que sai, que vai viver diversas aventuras, pegar todas as mulheres e volta enquanto a mulher tá lá costurando o tapete, esperando por ele sentada, linda e maravilhosa. A gente entra nesse assunto, mas já entraremos, fala, Beth. Hoje, ó, que coisa. Hoje Segura. Tudo bem, temos tempo pra falar, nossa, temos muito tempo. Hoje eu fui almoçar com meu marido, que é feriado lá em Cruzeiro, e a gente entra no restaurante e ele encontrou uma pessoa, e ele olhou pra mim e falou, um homem, e ele falou assim, nossa, Beth, a gente sentou e ele falou, nossa, esse rapaz, ele é tão sofrido, ele passou já por uma situação, falei, ele foi meu professor de faculdade, ele tava falando, falei, ele falou, olha, então, a esposa deixou ele com 3 filhos, e ele teve que sustentar os 3 filhos e segurar. Daí eu olhei e falei, você tá chocado? Eu falei, sério, você tá chocado com isso? Ele falou assim, não, eu tô, você imagina um cara sozinho com 3 filhos, eu falei assim, você já imaginou quantas mulheres passam por isso? Daí ele parou, daí ele falou assim, eu falei, não, você tem noção do quantas mulheres na nossa vida já passaram por isso e que nunca te chocou dessa forma como você ficou chocado? Inclusive sem o marido separar, né? Sim, eu falei assim, exatamente. Inclusive aquelas que são abandonadas dentro do próprio lar. O cara não serve pra tirar um copo de cima da mesa e colocar na pia, porque ele acha que isso é serviço doméstico. E daí eu falei assim, eu não tô dizendo que ela tá certa ou tô errada, eu tô falando que se o erro dela foi... Primeiro, ela foi silenciada. Pra ela chegar nesse nível, ela teve um silêncio absurdo que essa mulher passou. Segundo, ela erra tanto quanto qualquer homem que faz isso, que engravida a mulher e que não assume, e que abandona ou que não ajuda em casa. É o mesmo peso. Não é o peso maior. Faz tanto isso que virou comum. Sim, naturalizado. Isso que ele falou, Beth, mas eu nunca pensei nisso, mas de verdade, a gente fica muito mais chocado quando vem de uma mulher. Como se isso fosse um peso. É a mãe que abandonou os 3 filhos. Mas e o pai que abandonou os 3 filhos? E os pais que não registram os filhos. E os pais que não assumem. Que não assumem os filhos. Daí ele falou, nunca pensei sobre isso. Então eu acho que é assim que a gente quebra um pouco. Porque eu falei, boa, mas eu acabo... Tem diálogo, né? Descascando, tira isso do olho. Vamos pensar sobre essa realidade? É isso que a gente tenta fazer pela educação também. Sim. Mostrar para os nossos alunos que não existe só um discurso masculino, branco, hétero, que existem outras pessoas que não contam. Carol sabe de cor todos os dados. Fala, Carol. Quando a gente pensa no mercado editorial, então assim, quando a gente pensa em sala de aula, a gente tá ali com aulas de história, aulas de física, filosofia, sociologia, português, literatura e tal. Aulas de filosofia. Eu nunca estudei uma mulher filósofa na minha vida de escola. Existem muitas mulheres filósofas. História, a gente acaba vendo os heróis da história, mas existiram várias heroínas dentro dessa história. Eu vou falar da minha área, que é literatura. Na época de escola e de faculdade, eu li Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Cecília Meirelles. E eu achava que era só isso. Quando eu e Beth, em anos diferentes, passamos por uma depressão pós-parto e eu me vi completamente sozinha e ninguém, assim, os meus amigos meio que sumiram, eu não conhecia a Beth ainda. Os meus amigos meio que fique claro. Eu não conhecia os meus amigos meio que sumiram, eu fiquei lá sozinha à noite, amamentando sozinha. O meu marido com esse pensamento de que isso era uma obrigação minha e como ele não entrou de licença maternidade, ele podia dormir, ele tinha que dormir a noite inteira. Uma noite eu capotei no chão, assim, depois de amamentar, porque você fica muito vulnerável e isso deixa você, como é que fala? Sem energia. Você tem que estar sempre com água ali do lado pra se hidratar. Eu desidratei, porque eu esqueci de levar água no meio da madrugada, vou ficar lembrando de pegar água, né? E aí eu acordei desesperada porque eu não sabia onde estava a Maria Flor, eu não sabia se eu tinha voltado ela pro berço, se eu não tinha voltado. E aí eu pensei, cara, eu entendi tudo agora. A mulher, ela fica numa posição invisível, em silêncio e sozinha.
E daí eu falei, tem alguma coisa muito errada, cara, não pode ser só isso. Aí eu fui atrás de autoras mulheres, eu comecei a ler mulher loucamente, fazer algumas pesquisas. E eu descobri muitas mulheres que escrevem sobre mulheres, mas que também escrevem terror. Que também escrevem ficção científica. Também são vilãs. Que também são vilãs, que escrevem com protagonistas homens também. Só que é uma outra forma de escrever. É um outro lugar, é uma outra perspectiva, tá? E é uma perspectiva muitas vezes mais sensível com relação ao outro. E aí eu descobri que no nosso mercado editorial brasileiro a gente tem 70% dos homens são publicados. Dentro dos livros, os livros são de 70% de homens, tá? Desses 70%, 60% os protagonistas são homens. 60% dos livros publicados são de protagonistas homens. 85% deles heterossexuais. 90% brancos. Então as histórias que a gente também está lendo na ficção são histórias de homens brancos, heterossexuais, de meia idade, que estão falando de como eles são sensacionais. E a mulher, ela entra como coadjuvante ou às vezes nem entra. Entra como um mero objeto. E como é que a gente vai ter representatividade e acreditar que somos heroínas da nossa própria vida se os heróis são homens? Então, a partir disso, a gente começou a ler desenfreadamente, falando, mano, a gente tem que juntar essas mulheres pra gente poder ler junto e isso formar um grande eco de vozes femininas pra desestruturar esse status quo, sabe? E pra revelar isso é difícil, né? Porque pra gente entender que existe muito mais do que Mulheres Maravilhas, né? Sim. Somente como representação. E aí, um longo caminho. Longo caminho. E aí é um trabalho interno feminino, porque nesse processo todo desse patriarcado, muitas vezes a mulher é achatada e aí a gente acaba apenas reproduzindo. Então a gente tem que o quê? Quebrar já a nossa amarra toda para conseguir enxergar tudo isso que a gente está enxergando, enxergar a essência, enxergar tudo e conseguir transmitir isso de uma forma que não seja agressiva. Seja base no amor. Na base do amor. Vem também com uma memória genética, né? Porque nossas mães, nossas avós foram criadas dessa forma e foram passadas pra gente dessa forma. Então a gente, na verdade, a gente tem que se reinventar e fazer com que isso também não se não passe para os nossos filhos, seja ele homem ou mulher. Eu mesmo tenho um filho homem, mas tento criá-lo da melhor maneira possível para que ele não faça isso com uma mulher, né? Porque eu penso nisso, eu fico pensando, se eu tivesse uma filha, eu não gostaria que ela fosse tratada dessa maneira. E é assim que eu crio meu filho, para que não trate nenhuma mulher do jeito que eu não gostaria de ser tratada, do jeito que muitas vezes eu fui tratada e do jeito que eu acho que nenhum ser humano deve ser tratado, porque acho que todo mundo deve ser tratado com respeito, em igualdade, e aquilo que é tudo a gente vem buscando há séculos e a gente se forma, a gente luta juntas em busca disso. E aí é um exercício diário? Sim, é um exercício diário. É um exercício de pequenas coisas, de pequenas falas, é um exercício. E aí muitas vezes tem muita gente que fala, mas aquelas lá são chatas. Mas aquelas lá pontuam qualquer coisa. E tem que ser assim. A gente não pode deixar passar nada. Porque a mínima coisa que passa vai se perpetuando e vai se voltando nesse ciclo que gera o quê? Dor, sofrimento, silenciamento e inúmeras coisas. E fazendo um gancho, querem mandar no nosso corpo, sabe? Nosso corpo é livre, gente. Nossa, eu peso, eu consigo o que eu quiser, vê se roupa eu quiser, short curto, sai, o corpo é meu. Sou livre. E fazendo esse gancho também, tem um livro, o segundo nosso, que é A Vegetariana, que tem uma polêmica aí, escutem. Tem uma polêmica. Do corpo. Também não darei spoiler, relaxem. Que a protagonista, né, do livro é uma literatura coreana e a protagonista resolve, Yoongi, enfim, ela resolve virar vegetariana. E o marido achou absurdo, a mãe, os irmãos, sabe? O tempo todo discriminam, preconceito, querem mandar no corpo dela, sabe? Todo mundo muda com ela e ela sofre esse tempo todo. E já pode falar do polêmico. E aí é um grande símbolo de como o nosso corpo é público, né? De como a mulher ela é o tempo todo julgada e é um pedaço de carne mesmo.
A Aline Bay, no Peso do Pássaro Morto, fala que ela pergunta pra mãe dela o que é um bife, e a mãe dela fala o que é morrer. O que é morrer? E a mãe dela fala, um bife é morrer, porque é quando você não tem mais controle do que fazem com o seu corpo. Pode ler? Pode. O que é morrer? Ela estava fritando o bife pro almoço. O bife é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos, mas tentamos. E eu sinto que as mulheres, elas morrem todos os dias, porque todos os dias alguém em algum momento quer controlar o seu corpo, seja buzinando na rua, simplesmente porque você tá andando na rua, seja de uma forma mais agressiva, seja com um comentário de você tá gorda, você tá magra, seja com relação a outras coisas outros pontos um pouco mais polêmicos, mas existe um controle da nossa carne, a nossa carne é pública. Então, a vegetariana fala justamente sobre isso, de uma forma bem simbólica, né? Ela se tornar vegetariana, ela para de comer carne porque ela se sente como a vaca, como a galinha, ela se sente um pedaço de carne para a sociedade. E não tem como você lutar contra a indústria da carne, porque a indústria da carne está dentro de uma indústria capitalista que visa apenas o lucro. E nós, mulheres, estamos dentro também, e as grandes empresas, todo o sistema usa o nosso corpo visando o lucro. Isso é um outro assunto, mas tem isso, então ela está criticando. Só que... Aí vem o Polêmica. Eu li esse livro no começo do ano, da Todavia, a editora, e ele é traduzido por um homem. Eu falei, ok, né, se só tem um livro traduzido por homem, fui ler. Mal traduzido. Eu achava que era só isso. Daí eu tava conversando com um amigo meu, comentei que eu li o livro, ele falou assim, nossa, eu tive aula com a tradutora. Aí eu falei, não, mas não é uma tradutora, é um tradutor. Ele falou, não, mas a primeira tradução foi feita por uma mulher, ela se chama Yun e ela é professora de estudos coreanos na USP. Você quer o contato dela? Eu falei, mas... Claro. Entrei em contato com ela, falei, você pode vir? Porque eu tô pensando em colocar esse livro pro grupo ler, e aí todo mundo lê e você vem pra conversar com a gente. Ela falou assim, eu posso, mas eu gostaria que vocês lessem a minha tradução. Tem até a imagem dela aí. Ela veio, a coreana Yun. E aí, ela pegou uma fofa. Linda. E aí eu falei, tá bom, vamos ler o livro dela. Ela mandou o PDF e mandou 2 cópias físicas, uma pra mim e uma pra Beth. Tá tudo emprestado, por isso que a gente não trouxe, que ela não pode mais vender o livro. Ela é proibida, porque agora os direitos são da Todavia. E era da Defir? E era da Devir. E aí a gente leu o livro e eu li os 2. Eu comparei, Raíssa também, Beth também. A gente fez a comparação e coisas assim, gritantes, não eram coisas pequenininhas, tipo, trocou, sei lá... D por... Guru tradutor, né? Não. Aí você olha e fala, nossa, mas tá muito... Troca o sentido. Era sentido, significado. Tem uma cena que o cunhado está tentando ter relações sexuais com a protagonista. Entrando lá. No livro traduzido pela Yun, ela fala que ele entra na casa e a empurra. Aqui, nesse livro, fala que ele entra na casa, a pega e coloca no chão. Existe uma diferença muito grande entre você pegar deita. a deita no chão, ele É. a deita no chão e na outra ele empurra e ela cai no chão. Existe uma diferença muito grande. Nessa versão, Nossa, eu ia parece que foi uma cena coisa romântica. Consentida, jamais. Consentida. Na outra a violência fica nítida. Isso é um detalhe. A Yun também valoriza muito a cultura coreana, então ela traduz todas as comidas, ela traduz e explica qual é a comida. Rodapé. Rodapé. Aqui tem pouquíssimos rodapés com pouquíssimas explicações. Um outro detalhe a menina é vegetariana, certo? Ela vai num jantar de negócios com o marido. E aí chega o prato de comida. Na versão da Todavia, do tradutor homem, eles estão comendo um polvo. Polvo fresco. Um polvo fresco. Na versão da Yun, eles estão comendo um mini polvo, um polvo bebê vivo. Só que se a menina é vegetariana, ver a galera comer um polvo fresco, é ok. Ela vai ficar mal, mas tá morto. Na versão da Yun, que é a verdadeira, né, ou a comida verdadeira da Coreia, o polvo tá se mexendo. Agora você imagina pra uma pessoa que acabou de se tornar vegetariana, ver as pessoas comendo um polvo bebê se mexendo. Isso é muito mais impactante, diz muito mais do que esse livro. Então a tradutora veio, contou que foi silenciada, que a Todavia acabou não fechando o contrato com ela por uma questão de poder e de dinheiro, porque não se pagam os tradutores. No Brasil,
quando muito você ganha uma pequena porcentagem, mas na maioria das vezes você ganha um dinheiro fechado, independente de quanto o livro E vender. o detalhe é que eles não deram uma resposta concreta pra Yun. Eles Não deixaram no ar e lançaram. E lançaram com outro Ele tradutor, um tradutor homem. E assim, a perspectiva do homem, porque, gente, não existe uma tradução que não seja uma nova escritura. A perspectiva dele, a escolha das palavras, é do lugar dele de fala de homem, com toda a estrutura cultural, social pela qual ele passou, com todos os privilégios. O lugar de fala dela é de uma coreana, ela é coreana, a Yun. E tem um detalhe, que daí nós fomos atrás, né? Carol, e a dela, como sempre, maravilhosa. Mas daí não conseguimos, né? Enfim. Pois é. Bom, estamos quase no finalzinho, vocês estão vendo lá, já ligou o nosso sinal, né? 5 minutinhos. Eu e o nosso público gostaria de saber onde que vocês se reúnem, quando que são os encontros, né? E quem pode participar. Sim. Você quer falar? Ó, como que a gente se reúne? A gente tem... Primeiro você vai curtir no Instagram, @elasreveladas, agora. Sem ponto, sem nada. Nesse momento. Arroba Elas Reveladas. Elas Reveladas. Lá a gente posta os locais do nosso encontro. Por que a gente não coloca um encontro fixo? Porque depende muito da pegada do livro. O livro A Vegetariana foi num restaurante vegetariano. A mãe também. Sim. Apoiando pequenos. O Preguiça Mãe. No Preguiça Mãe, que é uma mulher que é protagonista, que é dona do restaurante, que a gente faz essa escolha de acordo com o livro. Teve um livro com a Islam, esse aqui, ó, que a gente fez, Querem Nos Calar. É um livro de poesias para serem lidas em voz alta, Islã. Nós tínhamos que fazer num lugar público, na praça, onde já acontece batalha de rima. Então, depende. Como que você vai ficar sabendo? @Elas Reveladas ou pelo número do celular. Por quê? Que a gente mantém esse contato pelo um grupo do WhatsApp. Daí a gente marca, a gente coloca em votação sempre o próximo livro, que falaremos sobre o próximo livro. Muito lindo. Rodinhas. Por conta do Dia das Crianças, só pra literatura infantil. Muito legal. Sim, faremos Elas Reveladinhas. Elas Reveladinhas vai ser agora em outubro. E daí você pede pra adicionar ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, a gente te coloca no grupo e você vai ficar sabendo com mais particularidade. Mas se você não quiser entrar no grupo, é só seguir o Instagram. Manda direct. Você vai ficar sabendo, manda direct, que a gente vai colocando você e a gente vai mandando todos os lugares, as votações e os horários e tudo certinho. E pode participar qualquer mulher. Qualquer Sim, mulher. Qualquer mulher. A o gente tem requisito. desde os 16 anos até os 60 e poucos anos. E agora vão ter as crianças, né? E daí, só rapidinho, a primeira autora veio, né, ao vivo, a cores. Aqui veio a tradutora. tradutora. Nesse a gente trouxe a Jazz, que é uma DJ aqui de Islamista. Taubaté, que também é Slammer. E depois a gente foi pra Flima e a Mel Duarte estava lá, que é a organizadora do livro. Quando a gente não consegue trazer a autora, a gente, ou tradutora, a gente faz alguma vivência, traz uma psicóloga, traz uma artista. A ideia é que a literatura, ela seja viva, vivida, né? Não seja só lida. Porque se a gente ficar só lendo e ficar no campo do racional, é só o discurso. E a gente quer que o nosso discurso se transforme em ação. E através do Instagram também, a gente tem as camisas literárias. E aí vocês podem pedir as camisas Várias literárias, cores, várias Clarice, cores, Alibei, várias Carolina Maria de Jesus, escritoras, Cecília Tem Meirelles, mulheres, Anibei, Arte da Beth, Ajuda a gente a Trazer trazer as autoras e fazer as Isso. vivências. Olha, a última pergunta aqui. Em 2 minutos, Falta Jesus Cristo. em menos de 2 minutos. Por que não fazem um programa na TV Cidade, mulheres para que possam ensinar os homens também? A gente não essa semana? Assim não contrata. Ótimo. feminismo. Gente, eu quero agradecer a Carol Lobo. Ergue a mão de novo pro pessoal ver, né? A gente. Beth Costa. Cris Vale. Agora eu acertei o nome. Suelen Braga. Raíssa Ferrari. E a Renata Spinelli. Olha, e normalmente eu termino encerrando agradecendo aqui a nossa equipe, né?
como o Ivan Martins, que nos ajudou, o Paulo Bonani, o Jefinho, né? E agradeço sempre a você, também a nossa audiência. Mas hoje eu não vou encerrar, vocês que vão encerrar o programa, fique à vontade para encerrar. Então tá! Não. Vai! Vamos fazer o quem é ela? Quem é ela? Vamos fazer o Então vamos lá. Carolina Maria que a gente fez. Não digam que foi rebotalho, que viveu a margem da vida. Digam que procurava trabalho, mas foi sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que sonhava ser escritora. Mas não tinha dinheiro para pagar uma editora. Quem é ela? Carolina Maria de Jesus. Para muitos, apenas uma preta, desempregada, catadora de papel, favelada. Mas ela escreveu um livro triste, desprezado e real. Real por tratar do cotidiano de uma preta, favelada, guerreira e forte. Mas acima de tudo, uma catadora de palavras. Eu me levanto. Eu também me levanto. Eu me levanto. Saímos fora.